Olá, eu sou Noemi Carneiro, esse é o canal Amor à Palavra. Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos e estamos no capítulo 18. Vamos ler a partir do verso de número 1 que diz: Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Coríntio. Vemos aqui Paulo deixando Atenas, aquele lugar lá onde vimos anteriormente que ele pregou para aquelas pessoas idólatras, porém muito cultas, dadas à filosofia, e ali ele usou uma mensagem muito contextualizada, pregou aquelas pessoas ali, teve conversões naquele lugar, apesar de poucas, mas agora ele sai de Atenas e vai para Corinto. Então, estamos falando da segunda viagem missionária de Paulo, indo para a terceira viagem. Verso 2: Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los. Então, Áquila e Priscila, um casal a serviço do Senhor, digamos uma dupla missionária, fortalecidos na fé, chegaram ali onde Paulo estava e então Paulo foi visitá-los. Verso 3 diz: E, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Paulo era um fabricante de tendas, Áquila e Priscila também. Então a amizade e o trabalho fizeram com que se unissem. Paulo acabou indo morar com eles e ficou ali, trabalhando e evangelizando. O trabalho não o impedia de ser um evangelista, e ser um evangelista também não o impedia de trabalhar. E ele falava de Cristo a todos, sendo poderosamente, juntamente com Áquila e Priscila, usados por Deus. Verso número 4 diz: Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Como de costume, como sempre, não deixava de anunciar as escrituras. No sábado ia à sinagoga para ler e para ensinar, e ele debatia, pregava e convencia judeus e gregos a aceitarem a fé, aceitarem o evangelho. Verso 5 diz: Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então, como eles haviam relatado anteriormente, que Paulo e Silas havia ficado e depois ele encontraria com esses irmãos novamente. Então agora Paulo e Silas chegam para encontrar Paulo. Nesse período que chegaram, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação. Parou um período o seu trabalho de fabricar tendas e passou a pregar o evangelho com muito mais intensidade, tendo mais tempo para isso. Então, Paulo, neste período que ficou ali, ele apresentou àqueles judeus a maior esperança da nação, que era Jesus. Por isso se dedicou um tempo muito grande. Verso 6 diz: Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: Caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Ei, Paulo, sofrendo, sempre sofrendo perseguições. E neste momento, Paulo tem uma expressão onde ele diz assim, ó: caia sobre a cabeça de vocês seu próprio sangue. Ou seja, eu já preguei, eu já cumpri a minha missão, eu já anunciei a verdade, que só Jesus Cristo salva. Então, ele
diz o texto que ele disse: eu estou livre dessa responsabilidade e agora eu vou para os gentios. O verso 7 diz que Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo era chefe da sinagoga, que era chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Olha só, o evangelho chegando onde? Na vida daqueles que têm o coração aberto para recebê-lo. Foi assim com Cristo, era chefe da sinagoga, mas não conhecia o Senhor Jesus. Não havia recebido ainda a mensagem verdadeira da palavra pelo Espírito, pelo poder do Espírito Santo. Mas agora ele recebe. Coração aberto para receber a mensagem é o que nós estamos precisando muito hoje. Pessoas que ouvem e que abrem o coração, como no caso de Lídia, que nós estudamos anteriormente. Ouvia com atenção e tinha o coração aberto. O verso 9 diz: certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Gente, que coisa mais linda, olha, é uma promessa, não tenha medo. E junto com a promessa uma ordem, continue falando. Ou seja, Deus sabia que esse momento da vida de Paulo era um momento crítico. Como este homem estava desgastado. Imagina, por todas as cidades pelas quais ele já passou. Em todas elas, sendo perseguido, em todas elas, recebendo açoites, sendo preso, encontrando as maiores adversidades. Eu penso que agora houve um momento em que ele, digamos, deu uma baqueada, mas o Senhor visitou Paulo, visitou numa visão e falou com ele: não tenha medo, continue falando, Paulo, não fique calado. É uma promessa maravilhosa de Deus. Eu posso imaginar como esse homem se sentiu restaurado com essa visitação do Senhor na sua vida. Isso trouxe ânimo, coragem para continuar essa tarefa que ele já vinha fazendo há tanto tempo, com tanta garra, determinação e coragem. Verso 10, e o Senhor continuou falando: pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Muitos filhos Deus tem, eles precisam ser encontrados, e eles serão encontrados se pessoas como Paulo se dispuserem a pregar, deixar ser usado por Deus como instrumentos poderosos na sua mão. E o Senhor neste momento vem, abraça Paulo com essas palavras lindas: eu estou com você, ninguém vai fazer mal para você, você está seguro nas minhas mãos, eu tenho muita gente nessa cidade e eu quero te usar como meu instrumento. Verso 11 diz: assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra. O conforto foi tão grande que Deus trouxe ao coração, que ele permaneceu ali, sendo cuidado pelo Espírito Santo do Senhor, enquanto ministrava. A gente imagina que quanto tratamento rude, brusco, bruto, que ele recebeu por onde passou. Com certeza essa promessa do Senhor confortou o seu coração. Promessa de Deus, de que ninguém lançaria a mão dele para fazer mal ou para açoitá-lo na cidade de Corinto. Estava protegido. Deus não iria permitir. Não é linda essa promessa? Fica com ela no seu coração. Eu estou com você. Esta é a lição preciosa desse texto. Ninguém vai te fazer mal. Ninguém vai ferir você. Eu não vou permitir. Você é meu instrumento, usado por Deus. Eu quero usá-lo.
como meu servo. Que preciosidade de promessa. E assim ele ficou naquele lugar. E assim você pode fazer também. Anunciar, pregar a palavra do Senhor, se aquietar nos seus braços, se estiver passando por lutas e provações, como o apóstolo Paulo sempre passava. Confie no Senhor e deixe Ele falar nos seus ouvidos essa palavra preciosa. Ninguém vai te fazer mal, meu filho, minha filha, eu estou com você todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Deus te abençoe.